E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV, um Fato Brasil especial, na verdade. Nós não estávamos programados para entrar no ar, mas acabou de acontecer uma notícia avassaladora na nossa política. O Supremo acabou de derrubar a prisão em segunda instância e abre caminho para a liberdade de Lula. Esse é o destaque na página do El País, nesse exato momento aqui. E naturalmente que eu tinha que entrar no ar para a gente poder falar um pouco sobre isso aqui no nosso programa, né? E pedir, já agradecendo desde então o carinho da audiência de vocês. E aqui do meu lado, Denise, eu pedi para você cortar aqui para a câmera principal. Aqui do meu lado está o Clóvis, que até agora, aqui com quem assistiu aqui a WTV, estava na hora do esporte, a gente só trocou de lugar. A Denise foi lá para trás e eu vim aqui para frente. Não deu nem tempo, até a Judite ficou no mesmo lugarzinho aqui, ó, para a gente poder comentar um pouco sobre o que aconteceu, né, Clóvis? Sim. Muito obrigado por estar aqui nesse momento. E, enfim, dá um oi pro pessoal do Fato Brasil, né? Para quem não estava acompanhando a hora do esporte. Boa noite, né? A todas e todos, né? Quem estava acompanhando a hora do esporte. Agora nós estamos no Fato Brasil, né? Que é, digamos, um evento extraordinário por conta aí do STF, né? A derrubada da prisão em segunda instância, né? Que abre caminho para liberdade de Lula, né? Agora vamos ver como isso vai se desdobrar nos próximos dias. Então, mas é uma notícia que é importante e não dava para a gente deixar isso passar batido, e a gente vai tentar desdobrar aí, né, fazer algumas perspectivas do que vai vir nos próximos dias. Sim, e inclusive essa decisão do STF me pegou um pouco de surpresa, eu devo admitir, viu? Porque eu achei que ia continuar o mesmo entendimento, né? Tudo que estava acontecendo e tal. Eu estou abrindo aqui para a gente conseguir ver os comentários, né? Eu realmente achei que a coisa ia permanecer como estava. Então esse voto final também me pegou muito de surpresa, para falar bem a verdade para vocês. Então, por isso que nós entramos. Lembrando aqui um pouquinho, corta aqui para mim, Denise, por favor. Lembrando que o que muda em relação a isso não é só a prisão do Lula, não é só o Lula que pode sair beneficiado dessa decisão. Isso, na verdade, de acordo com o levantamento aqui do site do El País, mais de 5 mil pessoas, 5 mil processos podem se beneficiar desse novo entendimento do Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, e superior também, né, porque é o máximo, né? E isso pode mudar muito, isso muda o entendimento, dizendo que, assim como está escrito na Constituição Federal, de que existe a presunção de inocência até que todo o trânsito em julgado seja, ou seja, que todo o julgamento seja passado em todas as etapas, até o final. Ou seja, enquanto houver recurso, ainda se presume-se inocência. Logo, não se pode prender, não se pode prender a pessoa enquanto ela tiver recursos ainda pela lei, como diz assim a Constituição. E existia, assim, uma confusão sobre isso, né? Sobre o que era certo, o que não era em relação à questão se podia prender, se não, se segunda instância já era uma condenação ou não, sabe? Entre todas essas... Essa era uma questão que foi amplamente debatida, também pela sociedade civil, mas também pelos todos os magistrados aí da nossa justiça, todos os andares, digamos assim, todos os tribunais, e foi parar no Supremo, que era onde deveria ir. Corta aqui para a principal, Denise, por favor. Né? Denise está sendo nossa diretora de imagens hoje, né? A Denise não é só apresentadora, não é apresentadora, é diretora de imagens, entre outros aí que eu não vou, é muita característica para enaltecer as qualidades desta profissional. Eu falei bonito, não é verdade? Falou. Né? E vamos lá, Clóvis, em relação a essa decisão, porque não é uma decisão simples, mas vamos lá, vamos focar um pouco no caso do que seria o Lula, né? Na questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o que você acredita que vai ser o maior peso daqui para frente, politicamente falando? Porque, vamos lá, essa decisão foi dada agora, né? Eles estão encerrando ali a sessão, né? Isso vai para os autos, isso tem toda uma questão ainda para acontecer, mas a hora que isso aí ficar oficial, que já tiver encerrado, e aí, a partir desse momento, tudo indica que o Lula e mais outras pessoas vão ter que ser soltas. Isso. E qual é o impacto político com a soltura do Lula na atual conjuntura do nosso país? Bom, primeiro que a gente vai falar
da Lava, não tem como falar disso e não vincular a Operação Lava Jato, que, bom, foi provada aí, né, pelo The Intercept Brasil, que vazou os áudios, qual era o principal objetivo da Operação Lava Jato. Consistia não em acabar com a corrupção, enfim, né, o aparelhamento estatal, né, desvio da Petrobras, não. Tinha um objetivo eleitoral, tanto que o Sérgio Moro, juiz, foi nomeado ministro, mas eu quero remontar a uma questão da crise econômica mundial que vem desde 2008. Por quê? Porque a gente sabe que, né, o Brasil e os países da América Latina estão na periferia do capitalismo, né? São países periféricos, né, o Brasil. E com a crise econômica, claro que quem está na periferia do capitalismo acaba sendo mais afetado, e, né, as classes dominantes, ou a burguesia mundial, ela não quer perder os seus, né, ela não quer perder os seus privilégios, não quer perder isso. E aí eles vão pegando esses países, né, da América, dos países da periferia do capitalismo, e vão tentando desestabilizar governos, como é o caso da Venezuela, que tem o interesse do petróleo. No Brasil também, que existe o interesse das privatizações, enfim, né, tem um objetivo de privatizar a Petrobras, tem todo um objetivo de transformar o Brasil num paraíso do rentismo. Certo. Né? Então, tanto que o Sérgio Moro foi para os Estados Unidos, recebeu curso, então tem todo o envolvimento, tem toda essa questão geopolítica por trás da Lava Jato, né? Não apenas em tirar o Lula ou o PT, mas é um processo de avanço mesmo do capitalismo, né, assim, do imperialismo estadunidense na região, né, no Brasil, e forçar privatizações, né, sucatear a Petrobras, enfim, todo esse processo, e tirar governos que... É isso que a gente conhece como neoliberalismo, isso, não é verdade? É uma política de desestabilização que os Estados Unidos sempre vem e provoca na América do Sul, como é o caso na Bolívia, agora que nós estamos vendo aí. Por mais que, né, não vamos entrar no mérito da questão do governo do Evo Morales, enfim, mas é desestabilizar governos. E isso ajudou no golpe de 2016, o golpe jurídico parlamentar, da retirada da Dilma. Claro que o governo Dilma contribuiu e muito para esse golpe. Aliás, eu sempre disse aqui que o segundo governo Dilma, eu mesmo era um crítico aqui do governo Dilma em algumas questões, principalmente no segundo governo, né, que deixou a gente a ver navios em muitas situações, mas hoje, assim, aí é uma questão pessoal minha, até pedir para a Denise até fechar aqui em mim, deixando claro, assim, que a intenção aqui não é defender o lado A ou o lado B, mas, assim, eu tenho saudades, assim, do segundo governo da Dilma em relação ao governo de hoje, né? Porque tá difícil, né, Denise? Porque, assim, imagina, a gente tá vendendo o almoço para comer na janta. Na verdade, nós estamos já vendendo o café para tentar vender o café para pular o almoço para comer na janta já. Isso. Porque a situação no nosso país, assim, só tá bom, eu não sei. Às vezes eu acho que só tá bom para quem assiste a Record. Porque pros outros canais, realmente, eu não consigo ver essa boa. Um beijo para toda a Rede Record. Mas a coisa toda, inclusive, eu vou comentar nos meus próximos programas sobre o boicote. Tem um pessoal que tá fazendo boicote na Globo agora. Só que o pessoal boicota a Globo, mas não boicota a NET, não boicota a Sky, nem o Telecine, nem outras coisas. E o que a gente percebe é o seguinte, que existe uma ignorância política muito grande também no nosso país, né? Sim. E todas essas políticas neoliberais, elas tomaram neoliberais porque é muito diferente do que seria um liberal, não é verdade, Clóvis? Né? Porque ainda a gente tem algumas políticas liberais que assim, você ainda conversa, né? Mas o neoliberalismo aí, somado a todo esse imperialismo americano que a gente percebe que norteia toda essa política que veio chamando, que veio trazendo todas essas questões aí, ela pegou um pouco da carona no nosso velho preconceito, né? Então, a gente é um povo, infelizmente, que a gente tem preconceitos herdados desde a época da ditadura, né, como vocês sabem, e entre outras épocas, até antes da época da escravatura mesmo. Então, a gente tem um preconceito aqui em relação a negros, em relação a nordestinos, ou seja, um sexismo muito grande também, né, uma coisa assim. E tudo isso virou antipetismo.
Então misturou-se todas essas questões assim e virou o antipetismo, né, Clóvis? Então, isso acabou dando força também para toda essa questão, o golpe mesmo em 2016. E eu falo que é golpe, gente, porque foi provado que a Dilma não tinha nada, não tinha feito nada de errado, não, viu? Depois que ela caiu e tudo mais, a gente noticiou, inclusive, aqui no Fato Brasil, que ela não fez nada errado, foi dado, inclusive, a causa ganha para ela, né? Mas, enfim, dado todo esse cenário político na nossa América Latina, principalmente no nosso Brasil, e agora, Clóvis? Então, agora, diante de tudo isso, né, que eu estava falando, golpe, teve o golpe de 2016, que tirou a Dilma, muito que contribuiu para essa conjuntura, porque quando ela assume o governo em 2014, com um discurso de um Estado forte, Estado, enfim, e ela nomeia Joaquim Levy, que é ligado aos bancos, os banqueiros, e que com uma política do seu rival, que era o Aécio Neves em 2014. Mas Clóvis, e aí o pessoal fala que a Dilma era comunista. Como pode? Então... Se era comunista, por que ele nomeou, então? Então, tem todas essas questões, né? A extrema-direita ela vai ganhando força. Sim. Não, eu tô fazendo isso para a gente fala da guerra híbrida, né? Por meio das redes sociais, enfim, trabalhando com a ignorância das pessoas. E o fato que a esquerda também, né? E os anos que o PT teve, abandonar suas bases, onde tinha o trabalho de base nas periferias e tudo mais. Quem ocupou esse espaço da política, a gente fala, não existe espaço vazio, alguém ocupa. Quem ocupou a extrema-direita, as igrejas evangélicas neopentecostais, né, com a teologia da prosperidade, enfim, isso foi ganhando força. Inclusive política. Não percebemos, né, a esquerda não percebeu isso, e essa confusão de comunismo, liberalismo, né, que todo mundo fala, eu sou liberal, mas você nem sabe o que é liberalismo, mesmo no sentido estricto senso, vai perceber que o discurso deles, de muita gente, é completamente diferente. Embora também a gente sabe que o liberalismo também ele não funciona, porque condições iguais para todo mundo, todo mundo tem condições iguais. Não tem, principalmente no Brasil, sobretudo no Brasil, o discurso liberal no Brasil ele é inviável, porque você tem uma desigualdade muito grande, né? A desigualdade é crescente no Brasil, né? E nos últimos anos ela vem funcionar, todo mundo deveria ter o mesmo tipo de oportunidade, né? Isso que o liberalismo... Só que na prática não funciona. Né? Mas Clóvis, e ainda assim, pegando um pouco de carona nessa questão, se inventaram uma outra questão, que a pessoa é liberal na economia e conservadora nos atos, né? Nos costumes. Que isso existe? Você que é um professor... Você é professor aqui, né, mestre? Então, isso aí é uma... pega... isso. O que foi aí, né? O papel que o Olavo de Carvalho teve seus adeptos, Steve Bannon, né? Há quem diga que o Olavo de Carvalho é astrólogo, é verdade? Então, assim, né? Então, e ele tem... Com todo respeito aos astrólogos. No YouTube, e o Steve Bannon, né, que coordenou a campanha, os filhos do Bolsonaro, né, tiveram contato com o Steve Bannon, durante o período eleitoral, disparo aí de fake news, né, que acabou influenciando nas eleições, até isso foi comprovado, e enfim, essa eleição não era nem para ter validade. Então a gente, que aí a gente vai entrar nessa questão se o Lula vai ser solto ou não, porque assim, né, a gente tem que entender o seguinte: o período da nova da República, desde a Constituição de 1988, ela se exauriu. Sim. Porque você pega o governo... A gente pega o governo Bolsonaro e fala de AI-5, mas ele está implementando o AI-5 aos poucos via parlamento, enfim, via tudo isso. Então, assim, esse governo está corroendo todas as instituições que já eram frágeis e agora elas estão, né, praticamente perdendo a validade. Então, então a gente está num momento que a Constituição ela perdeu. Então, esse período da República Brasileira, de 1988 até agora ela não existe mais. Né, de fato, não existe. O que existe, na verdade, é um joguinho assim para convencer as pessoas. Né? Como era na ditadura também, né? Porque várias vezes a Constituição está sendo, né, a Constituição brasileira ela vem sendo solapada, né? Ela vem rasgada, enfim. Então, vamos ver como isso vai se desdobrar da soltura do Lula. Lógico, se a gente for seguir pelo que está... pelo que foi decidido agora, abre caminho para a soltura do Lula, mas a gente está num momento impacto? Que... Será que... Porque o Lula vai ser solto, mas ele continua processado, né? Ele continua lá, ele vai continuar respondendo em todas as instâncias e tudo mais.
Ou seja, ele ainda está inelegível. Então ele não é que ele está sendo solto, ele vai poder... Mas ele solto. Qual é a influência do Lula agora e como que isso pode influenciar nesse governo que está no poder agora, nessa situação toda do político? Você acredita que agora pode acontecer... E isso pode gerar manifestações ou gerar muito mais oposição ao governo do que a gente está batendo agora? Ou não? Você acha que isso não pode, isso não vai se concretizar dessa forma, como alguns acreditam, que vai virar, nossa, agora vai, agora o Bolsonaro cai, aquelas coisas todas assim? O que mobiliza o povo contra o governo Bolsonaro, de fato, seria essa mobilização contra as retiradas de direitos. Porque a gente teve a reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma da Previdência, né? Tem uma reforma administrativa que é um ataque ao serviço público. Nossa, e é uma coisa atrás da outra, Sim. né? A gente mal se recuperou da última reforma, já tem outra emplacando aí, e parece que é uma que tira... É pior sempre para o pobre, né? E que o Paulo Guedes quer colocar é muito parecido, é aquilo que foi feito nos governos militares, sabe? Eles não estão preocupados com as políticas sociais, né? Por exemplo, política de investimento na educação, política de investimento na área de saúde, incremento, né, nas áreas sociais, né? Programas de transferência de renda. Não, o discurso do Paulo Guedes e da sua equipe, do governo Bolsonaro, o que é? Vamos fazer a economia crescer, o déficit fiscal e tudo mais. Aí eles não falam de taxação de grandes fortunas, da dívida pública, enfim. E toda essa economia que eles querem fazer é para jogar no sistema financeiro. E aí aquela história, vamos que o Delfim Neto, né, quando foi ministro lá da Fazenda, lá da Economia, no tempo de ditadura militar, falou assim, vamos esperar o bolo crescer, assim que o bolo crescer a gente reparte. Então é a mesma lógica que fracassou, né? Fracassou. E o Paulo Guedes está fazendo a mesma coisa, e ele implementou isso no Chile, tanto que no Chile a gente estava comentando na hora do esporte, causou toda essa crise, toda essa, né, aposentados recebendo menos que o salário mínimo, a onda de desemprego, a desigualdade no Chile vem aumentando, no Brasil também vem aumentando desde 2014, então desde 2014 até agora a desigualdade no Brasil vem aumentando, o desemprego, então todas essas medidas não vão... muitos economistas estão falando não vão ter efeitos, né? A pessoa fala, mas a bolsa de valores subiu e tal. Gente, isso é especulação, o mercado especulativo sobe hoje, tal, o dólar subiu, mas na prática, o cara que pega o ônibus 6 horas da tarde, que está lá preocupado em pagar suas contas, será que o dinheiro vai dar para comprar o gás esse mês? Então, essas coisas. O que mobiliza, né? Acho que assim, você ficar só no Lula livre, isso não mobiliza, né? Exato. O que mobiliza a população é a vida real concreta, né? As condições de vida. É claro que a prisão do Lula, eu entendo que a prisão do o julgamento tinha que ser anulado, esse julgamento, porque que foi colocado na Vaza Jato está muito claro que foi, né? Assim, foi todo uma manipulação para que se prendesse o Lula, independente dele ter feito ou não, né? Sérgio Moro era para estar preso. Sérgio Moro, quando ele vaza aquele áudio... com tudo aquilo que o The Intercept, né, tem denunciado, né, através de todos os áudios, todas as conversas, todas as coisas que foram denunciadas, então a gente percebe que existiu realmente algo, e ele apresentou provas, mas realmente parece que o país não se importa, né? Não é isso que está aparecendo, porque é isso que eu acabo percebendo, que por mais que existem, que o jornal tenha feito o jornalista, né, o Green Greenwood, tenha feito, tenha trazido tudo isso à tona, é tratado como algo político, né, e tudo mais, e o que é complicado, porque você acaba descaracterizando, né, um pouco também da questão jornalística e tudo mais, e a gente acaba vendo que o Lula foi preso mais para que ele não concorresse com o Bolsonaro do que qualquer outra coisa, né? Sim, porque o Lula, assim, né, o Lula, ele tem, né, ele é uma figura política, assim, importante, dadas todas as críticas, pode ter todas as críticas ao Lula, mas ele tem um peso político. Enfim, claro que o governo dele cometeu muitos erros, né? A gente, assim, tanto que essa crise que nós estamos vivendo hoje é por conta do governo dele não ter feito os enfrentamentos, por exemplo, muitos, né, o pessoal de direção do PT critica a mídia, isso, aquilo, mas não fez a reforma, né, não mexeu nos marcos regulatórios da imprensa, né, essa democratização da imprensa, taxação das grandes fortunas,
auditoria da dívida pública, que consome uma gama de recursos, né, consome muito mais do que o serviço público aí que o Paulo Guedes está atacando, né, o governo Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Então o governo Lula ele não fez esse enfrentamento, né, e também esvaziou o movimento dos trabalhadores, né, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, nos governos petistas, teve uma posição, digamos assim, de sindicato chapa branca. Então, desmobilizou toda a classe trabalhadora, desmobilizou os trabalhos de base onde tinha, né, onde você tinha, principalmente nas periferias. Tanto que se a gente pegar o resultado das últimas eleições, as periferias todas mudaram de lado, votaram né? no Bolsonaro. E é o mesmo eleitor que votou no Lula. Exatamente. Que votou no Lula lá em 2002, 2006, votou na Dilma em 2010 e também em 2014. É o mesmo eleitorado. Só que acontece, é como se esse eleitorado estivesse se sentindo traído, assim, até por muitas questões aí que foram feitas, muito dinheiro gasto também nos governos petistas. Conciliação de classe. Né? Então, porque parece que tudo aquilo que era da base foi esquecido e virou-se um governo que era mais apoio ao PMDB do que o próprio povo. Embora a gente tenha grandes conquistas sociais nos governos petistas, sim, é inegável, mas ao mesmo tempo a gente teve também um grande problema nisso, né? Porque faltou um pouco daquele discurso que o PT sempre tinha e na hora de estar lá, cadê? Não se faz. E isso também tirou um pouco da credibilidade, somando-se o que eu já tinha falado aqui, entre outras coisas. Clóvis, só uma coisinha, deixa eu mandar uns abraços aqui antes da gente continuar. Ó. José Bispo, queria mandar um abraço. Silvio Luiz, lá do Terminal Pirituba. A Rosemary Muniz Silva também. A Magali. O Henrique França, o Iório Neto. O Iório Neto é velho aí de TV, viu? Ô, Iório, obrigado por estar assistindo, viu? O Vinícius Melo. Também entrou a Roberta. Um beijo, Roberta, e para todo mundo que está acompanhando aqui o Fato Brasil Especial, a gente já está caminhando para o final, tá, gente? Foi só um plantão. Eu vou aproveitar também para dizer que o nosso programa vai voltar a partir da segunda-feira, sempre às 10 horas da noite, onde a gente vai estar trazendo as principais notícias do dia com os meus comentários, tá? Então não tem como, já se prepara que eu tô voltando, né? É isso aí, que eu tô voltando. E ó, põe aqui na câmera da frente, ô Denise. Com a Judite aqui também, ó. Que tá toda, né, Clóvis? Tá toda. Pra gente ir pro encerramento, Clóvis. O Leandro aqui, né, que o professor que trabalha comigo nos caras. Também tá assistindo? É isso aí, parceiro. Isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência. Só dar uma informação que a assessoria do Lula, né, os advogados já falaram que vão já dar entrada imediata, requerendo a soltura imediata. E eles lançaram aqui na rede social, no Twitter do Lula, a hashtag Lula Livre Amanhã. E eu só quero, aí para acho que a gente encerrar, colocar algumas questões, né? Primeiro, a gente está falando toda essa conjuntura, o governo Lula não fez os enfrentamentos, enfim, contribuiu para que nós chegássemos a essa, né, a essa conjuntura hoje, a ascensão da extrema-direita. Claro que você tem outros elementos aí, que a gente depois, nos outros programas, outras lives, a gente pode discorrer sobre isso melhor. Agora, uma questão importante, né? A gente está num governo que está sendo tutelado pelos militares. Exato. Né? E vários generais, lá o Vilas Boas já deu declarações, né, de ameaça ao STF, caso julgasse. Vilas Boas não, o outro. O Vilas Boas não, o Heleno, né? É o Vilas Boas, coitado, né? A última vez que eu vi dele, ele já estava indo quase nas boas de outros lugares aí, viu? Tá doente e tal, né? Decrépito, né? Isso, né? Vilas Boas era o que estava no governo da Dilma, inclusive, né? O general Heleno, né? Isso, general Heleno. Foi isso mesmo. Inclusive a Sâmia, que é uma deputada, deu umas declarações assim bem... Ela e a Fernanda Melchiona falaram tudo aquilo que a gente gostaria de estar falando para eles, né? Parabéns pelas duas. Exatamente. Gosto muito delas, um beijo. As duas deputadas, Sâmia e Fernanda Melchiona. Mas a gente está no governo sendo tutelado pelos militares. Então, vamos ver como isso vai acontecer. A gente tem toda... Claro que o do Eduardo Mas você Bolsonaro... acha que os militares, por exemplo, se acontecer uma manifestação popular que arrancasse Bolsonaro e o PSL, todo esse pessoal mais liberal, mais conservador, mais da nova política, será que os militares dariam um golpe e assumiriam de novo? Você acha que isso seria ainda possível, né, na atual conjuntura? Uma conjuntura se o Lula voltasse, ou então alguém do PT assumisse, você acha que os militares fariam isso? Você acha que eles teriam esse interesse? Se os militares não fazerem isso, a gente precisa de povo na rua. Certo. O povo tem que estar na rua, né? E o povo tem que estar na rua enfrentando
as políticas econômicas draconianas do Paulo Guedes, né, que é o grande mentor, que é da escola, né, da escola de Chicago, né, o Chicago Boy, né, que é o berço né, dos neoliberais, que é o Estado mínimo. Só que assim, gente, Estado mínimo é para a população. Né? Você corta direito, você corta, né, investimentos na área de saúde, educação, enfim. Todo esse pacote que o Guedes quer fazer para melhorar a economia, na verdade, é retirar esses recursos. Né? Tanto que o Weintraub tem cortado recursos para as universidades públicas, a CAPES tem perdido uma série de, né, as bolsas, enfim. É o Estado mínimo para eles, mas o Estado máximo para os banqueiros. Né? Porque os banqueiros, né, quem vai se beneficiar de tudo é o sistema financeiro, porque é pagamento de juros da dívida, muitos bancos compram papel da dívida pública e lucram. Por exemplo, eu recomendo que vocês assistam vários vídeos da Auditoria Cidadã da Maria Lúcia Fattorelli. Grava isso da Maria Lúcia Fattorelli. Ela fala muito bem, ela discorre muito bem sobre esse assunto da dívida pública. Ela tem dados, enfim, ela tem estudos, né, ela é a equipe da Auditoria da Dívida Cidadã. Então, beneficia isso, o Estado máximo para as grandes corporações, né, principalmente para o sistema financeiro, quem vive da especulação financeira. Lembrar, gente, que o Paulo Guedes é banqueiro. O Paulo Guedes é ligado ao sistema financeiro. Então, ele está, digamos assim, agindo de acordo com os interesses dos bancos. Então, é por isso que o povo precisa estar na rua, porque isso afeta o dia a dia das pessoas, afeta a questão do emprego, afeta a diminuição da renda. Muitas pessoas estão trabalhando no emprego formal. Agora a gente está passando por um período de precarização. Muita gente que trabalha para o Rappi, para a Uber, que você ganha ali... se você você não tem fim de semana remunerado, não tem férias. Se você se machuca, se você fica doente, você não recebe. Os empregos do futuro, né? Os empregos do futuro, que na verdade são subempregos. E as pessoas trabalham para sobreviver. Tem uma pessoa que trabalha para o Rappi aí, ganha R$900. Então, isso sem trabalhar muito, né? Isso a gente fala com todo respeito a todos que trabalham, que a gente respeita. Tanto as plataformas como as pessoas que trabalham, porque as pessoas precisam, né? Na verdade, isso tem sido a sobrevivência. Né? Isso aí tem sido o trabalho da obra, né? Lembra que antigamente, eu lembro nos anos 90, falava que a pessoa que não estudava ia virar pedreiro, por exemplo. E isso é o novo pedreiro, né? Que virou o telemarketing e os aplicativos. E é o que tem, porque o mercado está saturado. Na verdade, o mercado não tem vaga. Né? A gente tem um desemprego muito complicado e o motivo é justamente tudo isso que está acontecendo, né? Isso acontece em todas as esferas. Eu trabalho na rede pública municipal, agora venceu o contrato com as empresas que fazem a limpeza da escola, e eles fizeram uma nova licitação e reduziu o número de pessoas que estão trabalhando. Lá na escola que eu trabalho tinham 6, vamos para 3. Imagina 3 pessoas para dar conta de limpar a escola. Não, 6 já era ruim. Na escola a gente tem papel toalha, pra você ter uma ideia. Você vai no banheiro lá, você tem que trazer de casa. Então, isso está acontecendo tanto nos governos municipais, aqui no caso o governo PSDB do Bruno Covas, o governo Dória também já vem aplicando uma série de medidas, né, do serviço público do Estado, a educação tem sofrido muito e outras áreas também, e o governo federal. Então eles estão alinhados, né? Assim, se o Bolsonaro cair, as vigas mestras dessa agenda ultraliberal, né, a gente tem neoliberal, ultraliberal mesmo, que é do Estado mínimo e que isso gera consequências para a população, já visto o que está acontecendo no Chile, né, no Equador, né, todas essas insurreições. Então, no Brasil, essas coisas estão acontecendo. Então, agora é importante o povo na rua. Né? Exatamente. Para a gente reverter essa situação, só a soltura do Lula, isso não resolve. Né? Não adianta, e isso já está provado. Né? Tentar fazer as coisas só pela via institucional, pela via... a via parlamentar ela é importante, né? Tem parlamentares que têm desempenhado um bom papel, mas sozinhos isso é insuficiente. A gente precisa de povo na rua. É isso, gente. Eu, por mim, ficava aqui até amanhã conversando com ele, porque é muito legal a sua presença aqui. Clóvis, muito obrigado novamente. O Judite está quietinha. Tomou vacina ontem, por isso que ela está desse jeito, tá? Mas a gente vai ficando por aqui, lembrando que o nosso Fato Brasil ele volta oficialmente a partir de segunda-feira, às 22 horas aqui na WTV Brasil. Hoje não tinha como não entrar no ar depois do STF ter derrubado a prisão em segunda instância e abre o caminho para a liberdade de Lula, entre outras questões. Isso vai dar
vai dar debate aí na mídia, em todo mundo. E agora a gente vai começar a acompanhar e voltando aqui com o nosso jornalismo. A gente teve uma pausa, nós tivemos que fazer algumas mudanças aqui na nossa TV. A gente pede até desculpa pro nosso espectador que a gente deu umas mudadas aqui, mas a gente está tentando fazer o melhor para você aí em casa, para a gente sempre levar a informação, o entretenimento, né, sempre com uma qualidade superior para você. Tá? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, Clóvis, mais uma vez por você ter estado aqui. E a gente volta então na segunda-feira ou a qualquer momento na nossa programação. Obrigado, gente. Obrigado, Denise, por ter cortado as câmeras. É isso aí e tchau!